Estamos no Conecta Processo Penal em Debate, podcast que trata de temas contemporâneos e problemáticos do processo penal. Sou Nereu Giacomoli, comigo Marcos Eberhard, professores da PUC do Rio Grande do Sul e advogados. Este é o episódio número 78, que trata da sustentação oral em decisões monocráticas. Sempre, professor Marcos, uma questão problemática para o advogado decidir se faz a sustentação oral ou não nos tribunais, tanto nos tribunais de justiça quanto nos tribunais regionais federais, no STF, no STJ ou em outros tribunais que tratam de outras matérias. Então, primeiramente, é uma questão de estratégia da defesa, se faz ou não sustentação oral. Claro que muitas vezes depende também da orientação que parte do advogado, dos interesses do advogado, aliás, do cliente, e até muitas vezes da contratação, não especificamente para o advogado fazer a sustentação oral. Em outras hipóteses, também pode ser mais conveniente para a defesa, ao invés da sustentação oral, simplesmente distribuir memoriais e despachar os memoriais com o relator. Mas um outro problema que tem surgido ultimamente diz respeito justamente à possibilidade ou não de se fazer sustentação oral nas decisões monocráticas dos tribunais, e especificamente nos agravos regimentais ou nos agravos internos. Nós temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no agravo em recurso extraordinário número 110.7519, cujo relator é o ministro Edson Fachin, que foi julgado no ano de 2020, onde se decidiu pelo descabimento da sustentação oral em agravo interno, em recurso extraordinário, nos termos do artigo 131, parágrafo 2º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que diz que não haverá sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar. Também do próprio STF, da segunda turma, num julgamento que ocorreu no âmbito de um habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, onde o Supremo Tribunal Federal decidiu que, excepcionalmente, caberia a sustentação oral em agravo regimental oriundo de habeas corpus. Então, neste caso, foi permitida a sustentação oral num agravo regimental onde havia sido indeferido o habeas corpus. Isso também se poderia aplicar nas decisões monocráticas dos tribunais de justiça e nos tribunais federais. O problema todo, que eu vejo, professor Marcos, se não fosse decidido o remédio jurídico, o recurso, se não fosse decidido monocraticamente, seria possível a um advogado fazer a sustentação oral. Quando o julgamento é monocrático, via de regra, os regimentos internos dos tribunais não permitem que a defesa faça a sustentação oral. E isso pode prejudicar sobremaneira a defesa, porque é um momento derradeiro que o advogado tem de sustentar de forma resumida as teses que ele defendeu durante o processo. Não sei se o professor Marcos tem algum episódio específico relacionado a julgamentos monocráticos, ou o que pensa sobre este problema realmente muito delicado para o direito de defesa. Essa questão, professor Nereu, ela envolve, além de uma série de princípios com os quais nós nos preocupamos diariamente no exercício da advocacia, contraditório principalmente, mas envolve o nosso direito de voz perante os tribunais. E as decisões monocráticas, elas se proliferam nos tribunais, se avolumam nos tribunais, e elas não podem ser utilizadas justamente com o objetivo de frustrar, ainda que indiretamente, o direito de sustentação oral. O Código de Processo Civil vai trazer a sustentação oral por 15 minutos, nos recursos de apelação, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, nos embargos de divergência. E é claro que, imagine para argumentar que nós estejamos diante de um agravo em recurso especial. Se nós formos analisar, e aqui a gente traz uma outra complexidade, um outro problema prático do dia a dia da advocacia, se nós formos avaliar os casos em que a defesa interpõe recurso especial e, através dos agravos, consegue chegar ao Superior Tribunal de Justiça, nós vamos observar que, esmagadoramente, os recursos especiais interpostos pela defesa, eles só alcançam mínima
vida e mínimo trâmite nos tribunais superiores através dos agravos. Mas, nesse caso, a defesa não terá o direito de sustentação oral, o que leva, por percentual, evidentemente, a que esses agravos em recurso especial eles sejam também esmagadoramente improvidos. Então, veja que é uma sequência de situações que levam a um esmagamento do direito levado em recurso especial. Se nós estivéssemos aqui invocando, por exemplo, um ramo bastante ligado ao direito e ao processo penal, como, por exemplo, a improbidade, a gente pode estar perdendo o direito de sustentar oralmente algo juridicamente em desfavor da perda do cargo, por exemplo. Mas a gente também pode, no âmbito do direito e do processo penal, está, por exemplo, levantando uma nulidade por afronta direta à legislação federal, por negativa de vigência, eventualmente, à legislação federal. E aí nós perderemos e estamos perdendo o direito de sustentação oral. Isso também é latente nos agravos em habeas corpus, muito embora, nesse caso, nós já tenhamos alguma decisão favorável, que, na minha opinião, deveria ser aplicada também aos agravos em recurso especial, especialmente no processo penal brasileiro. Então, essa, professor Nereu, é a minha conclusão dentro desse tema que nós colocamos aqui aos nossos ouvintes, advogados, juristas, estudantes, pesquisadores, que é um problema diário que a advocacia enfrenta nos tribunais, que é este cerceamento à sustentação oral. Não, e principalmente, professor Marcos, quando nós estamos lidando com a vida e a liberdade das pessoas, que via de regra se discute no habeas corpus, quando se chega nos tribunais superiores, principalmente. Então, negar uma sustentação oral num agravo regimental oriundo da negativa monocrática de um habeas corpus é cercear a plena defesa prevista na Constituição Federal. Diferentemente, é limitar as sustentações orais em outras espécies de remédios jurídicos que não tratam diretamente da liberdade. Mas nos casos específicos do habeas corpus, onde há uma proteção multidirecional da Constituição Federal, não há só uma proteção do direito à impugnação, mas uma proteção do direito à liberdade, o direito da presunção de inocência, da plena defesa. Então, cercear a possibilidade do direito de voz nesse remédio jurídico constitucional, né, denominado de remédio heróico, né, por muitos doutrinadores, é limitar sobremaneira o direito de defesa. Com certeza. Nós estamos no episódio número 78 do Conecta Podcast, com Nereu Giacomoli e Marcos Sebergatti. Compartilhe conhecimento pelo Conecta Podcast.